convido neste momento para proferir a palestra Análise retrospectiva da política de acesso à informação na administração estadual paulista, professora Ieda Pimenta Bernardes, diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. Ainda tá. Bom dia a todos. Olha, vocês me permitam, inicialmente, eu preciso expressar minha alegria em estar aqui hoje com vocês, né? E cumprimentar toda a equipe do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, que esteve à frente da organização desse evento, pela dedicação, pelo compromisso, aos parceiros também na organização, a FASESP, a Fundap, né? E cumprimentar vocês, que são parceiros de sempre e colaboradores no processo de implementação dessa política de acesso na administração estadual. São ouvidores, são responsáveis SIC, são profissionais de arquivos, profissionais que atuam nos protocolos, né? Coordenadores ou membros integrantes das comissões de avaliação de documentos e acesso. Então, sejam todos muito bem-vindos. Não posso me esquecer também de agradecer à equipe do programa TecReg. Era um desejo antigo nosso, um sonho que se realiza hoje. E, quem sabe, não é? Uma parceria promissora para outras iniciativas de capacitação nessa área de gestão documental. Uma ferramenta importantíssima, né? Que, quem sabe, a partir de agora, poderá estar à nossa disposição para outros eventos dessa natureza. Bom, vamos iniciar o tema, então, pensando o seguinte. A questão do acesso é uma questão central, uma perspectiva histórica, não é? Se a gente for analisar, a questão do acesso é uma questão central para a construção das democracias modernas ocidentais. E não foi diferente conosco. Quer dizer, no final da década de 80, naquele momento de transição, a chamada abertura lenta e gradual, né? A transição de um Estado autoritário para um Estado democrático de direito, a pedra fundamental para a construção deste Estado foi a elaboração, né, e a promulgação da Constituição chamada Cidadã, a Constituição Cidadã de 1988. Muito bem. E como que a questão do acesso, então, aparece nessa Constituição? A Constituição define o seguinte. De um lado, no artigo 5º, inciso 10, de que o cidadão tem direito à privacidade, a ter a inviolabilidade da sua vida privada assegurada, direito a ter a sua imagem, a sua honra preservados. E já no inciso 33, a Constituição diz que é preciso assegurar o direito de acesso à informação. O cidadão também tem direito de acesso. E, desde então, esse equilíbrio é um equilíbrio difícil, né, que o poder público enfrenta entre preservar esse direito à privacidade, especialmente porque nós não temos ainda uma lei de proteção aos dados pessoais, e, de outro lado, assegurar o direito de amplo acesso às informações geradas pelo poder público. E é um equilíbrio difícil, não é? Então, desde esse momento, o poder público enfrenta esse grande desafio, não é? De compatibilizar esses dois direitos, o direito que o cidadão tem à privacidade e, simultaneamente, o direito que ele tem de acesso às informações públicas. Bom, mas, desde esse momento também, a própria Constituição previu as exceções, não é? Então, se de um lado nós temos amplo direito de acesso, de outro é preciso resguardar a vida privada. Portanto, esses documentos, essas informações que dizem respeito à vida privada deverão ser preservadas do acesso, não é? E aqueles documentos e aquelas informações que também
se referem, não é, à segurança da sociedade e do Estado, poderão ser classificados como sigilosos. Então, já desde a Constituição, nós temos esses dois parâmetros, né? Assegurar amplo acesso, mas prever também as exceções para esse acesso amplo. Por outro lado, veja, um pouco distante do artigo 5º, mas já lá no artigo 216, no parágrafo 2º da Constituição, mais dois artigos que devem se comunicar, não é? Está previsto que a administração pública também tem o dever de promover a gestão dos seus documentos. Por quê? O Constituinte já entendia isso, desde aquele momento, de que a gestão dos documentos é condição necessária para assegurar o acesso à informação. Então, no texto da Constituição, nós temos lá, cabem à administração pública na forma da lei, e essa lei veio em 91, que é a Lei de Arquivos, a 8.159, cabe à gestão pública, à administração pública, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta, quantos dela necessitem. Então, está claro o entendimento de que franquear o acesso, franquear a consulta, significa garantir o acesso, é uma decorrência de um trabalho de tratamento dos documentos e das informações. A Lei 8.159, de 1991, a chamada Lei Nacional de Arquivos, porque ela atinge não só a administração federal, mas as administrações estaduais, municipais e do Distrito Federal, é sem dúvida um marco jurídico de fundamental importância, porque regulamentou aquele artigo 216, parágrafo 2º da Constituição. E é uma lei que reafirma aqueles preceitos constitucionais tão importantes, né, como a gestão dos documentos e o acesso às informações. Agora, estava assegurado o direito de acesso, e já havia uma previsão constitucional das exceções a esse acesso. Mas a primeira lei que tratou desse tema e regulamentou, não é, o sigilo e não o acesso, né, foi a Lei de Arquivos, a 8.159. Então, em dois artigos, no artigo 22 e no artigo 23. Então, o artigo 22 diz, é assegurado o direito de acesso pleno aos documentos públicos. E no 23 já estabelece as exceções, né, e diz que cada estado, cada município deverá regulamentar isso em decretos específicos. De um lado, então, aparecem aqueles documentos que colocam em risco, né, a segurança da sociedade e do Estado, e a própria lei já definiu um prazo de 100 anos de restrição, prazo máximo de restrição a esses documentos considerados pessoais. E, em relação àqueles documentos sigilosos, que são aqueles que tangenciam questões relacionadas à segurança da sociedade e do Estado, a Lei 8.159 definiu um prazo máximo de 30 anos. A grande questão que se colocava aqui é definir um limite. Então, havia previsão constitucional de exceções à regra. A regra era o acesso, às exceções, o sigilo. Mas era preciso definir limites para isso, sob pena de cairmos numa situação que nós até vivenciamos, né, até pouco tempo antes da promulgação da Lei 2.527, que era aquela história do sigilo eterno. Quer dizer, é sigiloso, sim, há previsão constitucional de sigilo. É possível que documentos públicos tenham sigilo, mas por quanto tempo? E isso não estava previsto. Olha, se não está previsto, então é para sempre, e é isso que feria esses direitos fundamentais de cidadania. Então, era preciso definir esse limite e, portanto, definir um prazo para que os documentos permanecessem sigilosos. Então, o que nós observamos? Que nós tivemos muitas tentativas de regulamentar o sigilo e não o acesso.
Depois da Constituição, todas as iniciativas foram, passando inclusive pela Lei 8.159 e decretos posteriores, como o Decreto 2.134, o 4.553 de 2002, o 5.301 de 2004, a própria Lei 11.111 de 2005, causou muita celeuma na mídia por conta disso, que permitia a prorrogação indefinida do sigilo, ou seja, a mídia começou a falar no sigilo eterno, né? Quer dizer, se não há limite, então será sigiloso para sempre, e isso causou um grande mal-estar, não é? E a própria Lei 12.527, que regulamentou também, tem toda uma parte regulamentando a questão, prevendo, né, a questão do sigilo. Mas, de fato, a primeira iniciativa pós-Constituição que trata do acesso é a Lei 12.527. Não é? Então, esse é um marco regulatório fundamental para esse tema no nosso país. Então, quais são as diretrizes da lei? Primeiro, o acesso à informação é um direito do cidadão e é um dever do Estado. Portanto, não é favor nenhum atender o cidadão que pede informações ao Estado. Nós temos que superar essa cultura, né? E nisso nós temos que investir, para isso nós temos que investir muito em capacitação, que é considerar esse cidadão o chato, não é? É aquele que pergunta, é aquele que quer saber. Então, ele não é o chato, ele está exercendo o seu direito de cidadania. E nós, servidores públicos, que também somos cidadãos, como bem disse o professor Bacelar, precisamos respeitar esse direito. Então, é um dever do Estado prestar contas. Fornecer informações, nada mais é do que prestar contas do que está se fazendo. E, na verdade, o grande patrão que todos temos é a própria sociedade, são os próprios cidadãos. Então, a eles nós devemos satisfação e prestar contas. E podemos fazê-lo oferecendo e fornecendo as informações que os cidadãos solicitarem ao poder público, com rapidez, com agilidade. Outra diretriz da lei: o acesso é a regra e o sigilo é a exceção. Culturalmente, era o inverso, né? Tudo parecia ser sigiloso, ou, na expressão, na prática cotidiana da administração pública, se usava muito a expressão, ou a palavra confidencial. Tudo é confidencial, não é? Inclusive, isso nem apareceu na lei, nem no nosso decreto, como um grau de sigilo. Nós temos ultrasecreto, secreto e reservado. O confidencial sequer apareceu como um grau de sigilo. Mas, na nossa prática, na nossa cultura administrativa, era muito comum se falar isso. Isso é confidencial, ou seja, isso é sigiloso, isso não pode ter acesso irrestrito. E agora nós precisamos inverter essa lógica, né? O sigilo precisa ser justificado por meio de critérios objetivos e o menos restritivo possível, né? O máximo de sigilo que um documento público pode ter é de 50 anos. Não é? Por quê? Porque o ultrasecreto pode ser renovado uma única vez. Isso está previsto na lei. E no nosso decreto também, o 58.052. Então, o ultrasecreto pode ser renovado com justificativa expressa das autoridades competentes por uma única vez. Logo, o prazo máximo de sigilo de um documento público deve ser de 50 anos. O pedido de informação, este já não precisa ser motivado, não é? Então, é o contrário. O cidadão não precisa justificar porque deseja uma informação. Ele não tem que motivar o seu pedido. A lei, inclusive, impede essa solicitação de motivação, né? Quer dizer, nós não podemos solicitar ao cidadão que diga o que ele pretende fazer com aquela informação. Por outro lado, o ônus cabe ao poder público. É ele que tem que se justificar quando nega o acesso a um documento. E tem que se justificar por escrito. E o cidadão tem direito ao inteiro teor da negativa, inclusive, né? Isso também é previsto na Lei 12.527. O poder público tem um prazo para fornecer a informação solicitada. Antes, nem sempre se praticava isso, né? Um prazo definido para se fornecer a informação. 20 dias, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 10, também mediante justificativa expressa.
E o cidadão tem direito de recorrer da decisão. Foi negado? Ele pode recorrer a instâncias superiores. Isso também não havia previsão legal antes. Bom, agora eu gostaria aqui de conversar com vocês sobre esse paralelo, como caminhou no governo do Estado a política de gestão e como que isso impacta a política estadual de acesso à informação. Então, veja, que nós temos, e o professor Bacelar já disse anteriormente, uma tradição de gerenciar os documentos. Nós temos um sistema de arquivos que foi instituído pelo Decreto 22.789, de 1984. Olha que interessante, não é? Antes, inclusive, 4 anos antes da Constituição Democrática de 1988, ainda no governo do Franco Montoro, época, né, em que estava se pensando como construir um Estado democrático, como construir um Estado transparente. E foi neste ano de 84 que foi aprovado o decreto que instituiu um sistema de arquivos para o Estado de São Paulo, um marco também para a política de acesso, porque o decreto que instituiu o sistema de arquivos previa que um dos objetivos deste sistema de arquivos era assegurar o acesso aos documentos. E se falava pela primeira vez nisso, né, antes da Constituição. Então, realmente, São Paulo é um caso de inovação, né, de vanguarda da administração paulista. Depois, nós tivemos um decreto, ainda na década de 80, em 1989, que determinou que os órgãos e autarquias do Estado instituíssem as suas comissões de avaliação de documentos, né, e que começassem a fazer os estudos necessários para identificar essa produção documental e propor prazos de guarda para isso. Porque outro grande desafio nosso é saber o que produzimos, que valor tem o que produzimos de documentos e de informações, quanto tempo nós devemos guardar esses documentos, o que pode ser eliminado e o que deve ser definitivamente preservado. Este é o grande desafio da gestão documental. E já por esse decreto, 29.838, se previa o mecanismo necessário para se atingir esse objetivo, para se gerar esse conhecimento sobre a produção documental do governo de São Paulo. Depois nós tivemos um salto, né, para 2004, quando nós conseguimos aprovar 2 decretos, um definindo normas, procedimentos para gestão, avaliação, eliminação e preservação de documentos públicos, e o outro que publicou um plano e uma tabela de temporalidade para o Estado de São Paulo, né, para as atividades meio, que é essa que as comissões já conhecem. Depois, nós reorganizamos o Arquivo Público do Estado, criamos um departamento de gestão desse sistema de arquivos, foi outro avanço importante. Instituímos, não é, o Comitê Gestor do SPDOC, por meio de um decreto também de 2010. Estamos atuando como órgão normativo nessa área de gestão e preservação e de acesso. Já publicamos 2 instruções normativas, uma delas, um marco regulatório fundamental, que é a Instrução Normativa número 1, de 2009, que trata dos documentos digitais do Estado de São Paulo, e a Instrução Normativa 2, que regula todo o procedimento para transferência e recolhimento de documentos e também para se processar a eliminação. Durante esses anos todos, e o SAESP fez 28 anos, agora no dia 19 de outubro, o que nós observamos? Que uma grande dificuldade, o nosso maior adversário sempre foi a cultura. E é um adversário ingrato, não é? Porque ele está em todo lugar e em lugar nenhum. Ele é um valor, ele é um conceito com o qual as pessoas operam. E aí nós travamos uma luta, na verdade, no campo das mentalidades, contra esse adversário invisível. E esse adversário invisível o que faz? Ele define arquivo como arquivo morto, e isso conduz à ideia de coisas desnecessárias, né? Inúteis, que não servem para nada, papelada, velharia, poeiras, insetos,
ratos, são associações livres, né, de ideias. E isso dificulta, de fato, o nosso trabalho. Então, quando nós pedimos recursos para os arquivos, muitas vezes os dirigentes ficam realmente impactados. Eles dizem, mas para quê? Porque o conceito que prevalece muitas vezes é de um depósito. Eu não preciso de recurso, nem de grandes equipes para administrar um depósito. Ora, mas não é um depósito qualquer, não é? É um grande celeiro de informações, e de informações que são, muitas vezes, estratégicas para o próprio governo, para fazer pesquisa, para fazer análises retrospectivas, para elaborar planejamento estratégico, não é? Então, esse conceito de arquivo, que é um conceito arcaico, ele muitas vezes subsiste ainda na nossa cultura e dificulta muito o nosso trabalho. O sistema, ele é formado pelos arquivos e protocolos do Estado inteiro, de todos os órgãos, de todas as entidades. Nosso grande desafio é que essas unidades se transformem e atuem em comunidades técnicas, né, que desenvolvam serviços de natureza técnica e que utilizem normas e procedimentos comuns, padronizados em todo o Estado. Mas isso é complicado, porque os órgãos se vinculam ao órgão central do sistema, que é o Arquivo Público do Estado, apenas de forma técnica. Não há, evidentemente, subordinação administrativa. Então, isso tem um impacto na implementação do sistema. E também o contexto político. Cada órgão, cada entidade tem o seu orçamento, tem prerrogativas de utilizar esse orçamento de acordo com as prioridades que eleger. Então, nós temos dificuldades de conseguir orçamento para essa área. E também corpo técnico qualificado, capacitado. Nós tivemos, e aqui só um parênteses, a implementação de política de gestão e de arquivos e de acesso não é um processo linear, homogêneo, não é? Que só caminha para frente. Não, ele é feito de contradições, ele é feito de circunstâncias políticas, né? Então, nós temos, muitas vezes, avanços, num momento seguinte, recuos, né? Em outro momento, retrocessos significativos, em outros momentos, alguns desvios, em outro momento, volta a avançar, né? Então, se a gente, numa perspectiva histórica, começa a observar esse movimento, a gente percebe que nós passamos por muitas dificuldades, por muitos desvios, descaminhos e retrocessos, né? Até chegarmos aqui. Um desses momentos críticos, né, foi esse decreto de 1998, que desativou quase 1.000 unidades de arquivo, protocolo, expedição. Era um momento muito crítico para o governo do Estado, as finanças estavam arruinadas, era preciso cortar cargos comissionados para se recompor as finanças do Estado, e se cortou, não é? E isso teve um custo, né? Teve um custo porque o decreto, que pretendia alcançar maior eficiência, eficácia e qualidade na gestão pública, teve desdobramentos e repercussões indesejáveis, porque desativou as unidades de arquivos, de protocolo, e isso piorou a questão da rastreabilidade dos documentos e das informações. O que a gente observa também? Entrou um outro elemento compondo esse cenário, que são as chamadas tecnologias da informação, não é? Veja que, na verdade, a gente poderia dizer assim, que essa questão passou a ser uma questão importante para o governo, com a aquisição do primeiro grande porte da administração estadual, que, inclusive, foi instalado aqui neste prédio da Secretaria da Fazenda, em 1969, um grande porte que custou, comprado da IBM, que custou $9 milhões ao governo estadual, e que era para fazer o processamento da folha de pagamento. Naquela época, o Estado tinha 200 mil funcionários, né? E, de lá para cá, nós estamos vivendo um processo de uma incorporação crescente das tecnologias ao nosso cotidiano,
com os computadores pessoais, as máquinas de escrever foram aposentadas, todos nós temos os computadores, né, nas nossas mesas de trabalho, todas as áreas foram informatizadas, tem se investido muito em infraestrutura tecnológica, a informática é considerada uma ferramenta importante de gestão e de atendimento ao cidadão, né, com o chamado governo eletrônico, mas houve ali um equívoco. Tudo isso que eu disse é muito bom, é muito positivo para a administração. Mas um pequeno equívoco é confundir processamento de dados com tratamento da informação. Então, processamento de dados e instalação de infraestrutura tecnológica é uma coisa. Você pode ter tudo isso e não ter tratamento da informação, que é, de certa maneira, o que acontece conosco. Não é? O tratamento da informação pressupõe que você tenha controle sobre os registros onde essas informações estão sendo produzidas desde o início, desde o momento em que ela existe oficialmente para o poder público, que é quando o documento é autuado. A partir daquele momento, ele existe oficialmente. Ou por meio da alimentação de uma base de dados, que é considerado um documento ou público, né, ou uma base pública de dados, e tem uma existência também oficial, e tem um gestor responsável por ele. Então, este equívoco fez com que muitos dos nossos dirigentes e dos próprios colegas servidores imaginassem que, comprando computadores, a gente encontraria muito rápido o que a gente precisasse. E a surpresa é que isso não acontece. Muitas vezes nós temos computadores, não é, com alta capacidade, que funcionam quase como máquinas de escrever, apenas, usamos só o Word, né, para fazer documentos que depois a gente manda imprimir, continuam sendo gerados em papel também, né? E, quando buscamos as informações, continuamos com imensas dificuldades de localizá-la. Então, nós precisamos repensar esse modelo. Quer dizer, a tecnologia veio para ficar, é desejável, não é? Mas nós temos que saber o que fazer com ela, e muitas vezes nós não estamos sabendo. Por outro lado, então, se de um lado a tecnologia virou a grande vedete da modernidade, da gestão pública, em sentido contrário, houve um desprestígio, não é, dos arquivos e dos protocolos. E os documentos começaram a ser associados à ideia de burocracia, de papelada inútil, a procedimentos que causam lentidão, né, no setor público. Tanto que muitos de vocês devem se lembrar que, no final da década de 80 também, 1979, o governo federal lançou o chamado Programa Nacional de Desburocratização. Na época, era ministro, o então ministro Hélio Beltrão. E qual era o grande slogan do programa de desburocratização? Era acabar com a papelada. Então, eu fico imaginando que papelada era essa, não é? Quer dizer, nós estamos tratando de uma categoria que é muito diferente de papelada. São documentos públicos, que têm fé pública, que têm valor de prova, que asseguram direitos, né? Que têm a assinatura do responsável. Isso é documento público, não é papelada, não é? Então, podemos até eliminar papéis, documentos, tá certo? Há previsão legal para isso e temos procedimentos técnicos que nos permitem fazer isso com segurança, mas dentro de critérios técnicos e publicizados, não é? Não podemos eliminar na calada da noite, né, sem que ninguém saiba exatamente o que estamos eliminando. Não, os procedimentos precisam ser claros, objetivos e publicizados. O que nós eliminamos e por quê. Mas isso causou um grande impacto na política de arquivos, né? Tanto é que iniciou-se um processo de terceirização. Não precisamos de arquivos. Vamos pagar para alguém guardar para nós. Mais uma vez, a questão do tratamento da informação não está sendo considerado, porque você contrata como depósito.
porque está me incomodando essa massa acumulada. Então, eu delego para um terceirizado. Só que eu continuo sem saber o que eu posso eliminar, o que eu devo preservar, não é? Onde estão as informações que eu busco, que eu preciso, sem contar o fato de que ainda tem um custo adicional para acesso, e que isso pode agora ter um impacto na implementação da lei. Quer dizer, o cidadão tem direito gratuito à informação, né? Então, o poder público vai continuar pagando para desarquivar as caixas, para dar acesso a determinados documentos, porque, lógico, as empresas cobram por desarquivamento de caixa, não é? Então, é um grande problema para nós. Isso tudo dificulta o acesso à informação. Por outro lado, né, nós tivemos, então, uma grande contribuição no lado da gestão com a implementação do sistema de arquivos, que já previa, como eu disse anteriormente, além de harmonizar as diversas fases pelas quais os documentos passam, desde o seu início até o final do fluxo do percurso, também preservar, né, e garantir o acesso a esses documentos. Veja, nós sempre tivemos algumas ferramentas no Estado, e cada órgão tinha a sua, para controlar o documento. Mas controlar quando? Enquanto tramitava, apenas. Era um sisteminha que ficava à disposição do protocolo para, ao invés de fazer um controle manual por fichinha, com quem estava o processo, eu fazia esse controle do trâmite num sisteminha, não é? Quando a gente fala em gestão de documentos, a gente não está falando em controlar o documento só durante a tramitação. A gente está falando em critérios para registrar esse documento no sistema. Linguagem padronizada, controle de vocabulário, definição de descritores que permitam a recuperação posterior da informação. A gente está falando em controlar o trâmite, mas também identificar o momento do encerramento, quando ele foi para o arquivo e onde ele está no arquivo. E mais, por quanto tempo ele vai ficar lá? Se ele pode ou não ser eliminado depois desse tempo, e se ele deverá ter uma preservação definitiva, porque são documentos com valor probatório, informativo, né, para reconstituição da memória da história. Então, é desse ciclo completo que nós estamos falando. E o sistema foi instituído para regular isso, regular esse fluxo. Proteger aquilo que é de guarda permanente e garantir o acesso. E o Arquivo do Estado, então, tem atuado na condição de órgão central desse sistema. Bom, nós temos outro marco na área de TI, que é 1996, com a instituição desse decreto 40.656, que instituiu um sistema estratégico de informações, não é? E os objetivos também eram muito interessantes: viabilizar o uso da informação como instrumento de gestão, tornar disponíveis ou disseminar informações que atendessem, né, às demandas dos cidadãos. Mais uma vez, o problema persiste. Nós estamos confundindo infraestrutura tecnológica, processamento de informação, de dados, com tratamento de informação. Para tratar a informação, é preciso ter todas aquelas condições. Cuidar desde a produção, tramitação, armazenamento, recuperação, eliminação, né? E, para todos esses itens, um conjunto de procedimentos técnicos específicos, né? Isso, sim, é fazer essa gestão integral. Um outro grande momento nosso, nessa retrospectiva histórica, é o ano de 1999, e eu costumo dizer que é a nossa lei de acesso, a lei estadual de acesso, né, que é a 10.294, que dispõe sobre a proteção e defesa dos usuários do serviço público. É bem certo que aqui o acesso à informação é tratado dentro de um contexto mais reduzido. O decreto fala em acesso à informação sobre os serviços públicos, e não dessa forma mais ampla que a Lei 12.527 fala. Mas, de qualquer maneira, é um marco importante na política de acesso do governo estadual. Então, são direitos básicos do usuário. Primeiro direito básico do usuário, o direito à informação, o direito à qualidade na prestação do serviço
e o direito ao controle adequado do serviço público. E é por isso que esta mesma lei criou as ouvidorias, com essa missão de controlar o serviço, fiscalizar, né, a execução, a boa execução do serviço público e a qualidade, receber sugestões, receber reclamações para o aprimoramento desses serviços. Por isso que os ouvidores são, sem dúvidas, parceiros estratégicos agora, no momento da implementação da lei e do decreto de acesso. A política de gestão de documentos também avançou muito com a publicação desse instrumento, que é a tabela, o plano e a tabela de documentos das atividades meio. Todos diziam, nossa, a gente produz muitos documentos. E nós perguntávamos, mas quais são eles? Ah, não, isso é impossível. É muita coisa. Mas ninguém sabia nos dizer quais eram. Então, nós iniciamos uma pesquisa que durou 3 anos. Uma pesquisa financiada parcialmente pela FAPESP. Nós temos que gerar este conhecimento. Quais são os documentos produzidos pela administração estadual no exercício de suas atividades meio, que todos produzem, na área de recursos humanos, na área de orçamento e finanças, de comunicações administrativas, de material e patrimônio. Quais são os documentos gerados para executar essas funções e essas atividades? Um amplo estudo. Parecia que era uma coisa do outro mundo. Chegamos à conclusão que eram 800 tipos de documentos. Para cada um deles, nós fizemos um estudo em toda a legislação e definimos um prazo de guarda, não é? E se, após cumprir aquele prazo, ele deveria ser preservado ou ele poderia ser eliminado. E isso foi publicado na forma de um decreto. Então, uma tabela de temporalidade nada mais é do que esse levantamento exaustivo de todos os documentos que o órgão produz no exercício das suas funções e atividades e a indicação de prazos de guarda e de destinação. O que fazer com ele depois? Elimina ou preserva, né? Inclusive com toda a justificativa legal. Quais são as leis que regulam o exercício dessas atividades? Por isso que nós insistimos em dizer, são instrumentos fundamentais na política de gestão documental. Os planos de classificação de documentos, as tabelas de temporalidade de documentos e um sistema informatizado que controle, não é, esses documentos desde a sua produção até a sua destinação final. Por isso que é tão estratégico para a política de gestão documental a implementação desse sistema unificado que é o SPDoc. Então, só para apresentar de uma maneira mais didática, essas atividades previstas por uma política de gestão documental. Nós temos que controlar e definir critérios para produção, classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento e acesso aos documentos públicos. Por isso, não tenho dúvidas em dizer, né, que o acesso é apenas um dos aspectos de uma política de gestão documental, ainda, evidentemente, que seja um dos aspectos mais relevantes, mas é um aspecto, porque não tem como você atribuir sigilo a documentos que sequer foram identificados. Então, quando a gente pergunta para uma secretaria, você já tem o plano e a tabela das atividades fim? Não, não temos. O que significa? Significa que há ali um vácuo de conhecimento, né? Aquela secretaria produz documentos e desconhece quais são eles, desconhece qual o valor que eles têm, por quanto tempo eles devem ser guardados, se podem ou não ser eliminados, né? E, a partir deste trabalho de identificação desses documentos e de valoração, é que a gente pode dizer, depois, entrando numa análise mais minuciosa sobre o conteúdo desse documento, se ele tem ou não informações sigilosas, se ele pode ou não estar disponível, sem restrição alguma, ao público de forma geral. Então, essa gestão arquivística de documentos se faz com planos de classificação, com tabelas de temporalidade e com um sistema, mas que seja único no Estado todo, para que a gente possa integrar
toda a produção documental do Estado numa ampla rede de comunicação, né? Em que todos possam se enxergar dentro desse sistema e que que seja um único sistema, portanto, que haja interlocução entre todos os órgãos do Estado e consulta em tempo real a produção dos documentos. Acabei de autuar, com quem está? Está, alguém recebeu, o sistema detecta isso, né? Ou já tramitou, está já em outro setor, e você controla. Então, não dá mais para cada um ficar com as suas soluções específicas, é preciso haver uma integração. A palavra de ordem, aliás, nesse processo de modernização da gestão pública é, sem sombra de dúvidas, integração, né? Chega de retrabalho. Esse sistema informatizado, unificado, que vai integrar todos os órgãos da administração pública, tem uma orientação muito segura, que são esses requisitos definidos pela Instrução Normativa 1. Aliás, esse contrato em andamento com a Prodesp servirá para isso, nesse primeiro momento, para deixar esse sistema conforme, aderente às regras, aos requisitos e aos metadados previstos nessa Instrução Normativa de 2009. Então, embora muitas vezes seja um diálogo difícil, é preciso que os profissionais de arquivo, de protocolo, as comissões de avaliação de documentos mantenham uma interlocução com os profissionais da área de tecnologia da informação, os gestores de sistemas e bases de dados, os desenvolvedores, né, para que a gente consiga falar a mesma linguagem e trabalhar para esse objetivo comum. Então, o que nós queremos? Graças à integração dessa política de arquivos e de gestão e dessa tecnologia da informação que seja aderente a essa política, é que nós vamos conseguir, então, classificar os documentos todos do Estado por meio de códigos padronizados, recuperar de forma rápida as informações, tanto para o gestor público quanto para qualquer outro cidadão interessado, indicar valores, né, os prazos de guarda e a destinação final desses documentos, fazer, então, esse controle desde o momento inicial até o momento final do percurso do documento, quando se decide pela sua eliminação ou preservação, controlar o trâmite, né, em todos os seus passos, indicar graus de sigilo para os documentos e manter esse intercâmbio de informações em tempo real, a produção. O Arquivo Público do Estado tem dado importantes contribuições a essa política de acesso à informação. Nós tivemos a iniciativa de propor uma parceria com o Ministério Público no ano de 2000. Essa parceria foi renovada no ano de 2009, visando assegurar a gestão, a preservação e o acesso aos documentos públicos, não apenas no âmbito da administração estadual, mas também nas administrações municipais. Veja, é como a gente fala com os colegas, o acesso é a cerejinha em cima do bolo. Não é possível acesso à informação sem política de arquivos e de gestão documental e sem tratamento da informação. O acesso é a consequência desejável e natural de todo esse processo, que é um processo que envolve um trabalho de natureza técnica. Então, por isso que nós precisamos investir na capacitação, porque o Estado não tem arquivistas, não tem esse cargo, não tem essa carreira, não tem profissionais especialmente dedicados a fazer isso, né? Aqueles que se dedicam a trabalhar nos arquivos e protocolo o fazem com muito boa vontade e a partir de práticas anteriores, mas não, muitas vezes, a partir de um conhecimento técnico adquirido especialmente para o exercício dessa atividade. E isso falta, não é? Então, nós temos que investir nessa capacitação. Não adianta. Sem isso, não teremos o acesso à informação, não é? Outra iniciativa importante foi desenvolver uma metodologia para tratar
dessa produção documental, por meio dos planos de classificação e tabelas de temporalidade, a elaboração do próprio projeto do SPDOC. Nós reconhecemos que o projeto teve um certo desgaste nos últimos anos pelas dificuldades orçamentárias que enfrentamos. Esperamos que essas dificuldades sejam agora superadas. O recurso está previsto e assegurado, e 2013 vai ser o grande ano da implementação do SPDOC, eu não tenho dúvida alguma, porque agora nós temos os recursos necessários para isso, não é? Nós tivemos um outro grande avanço, que foi a criação de um departamento especialmente voltado para fazer a gestão do sistema de arquivos. Todo o estudo que nós elaboramos em 2006 para fazer uma minuta de decreto, propondo categorias, né, de sigilo, graus de sigilo para a administração estadual, um trabalho que foi aproveitado agora, né, na regulamentação da lei de acesso, e que nos ajudou muito a construir, a elaborar o decreto 58.052, né? Estamos atuando firmemente como órgão normativo, então, definindo regras, procedimentos de como tratar os documentos e as informações no Estado por meio de instruções normativas. O arquivo assumiu a coordenação do comitê gestor do SPDOC, não é? Estamos implementando o programa de gestão documental itinerante. As nossas equipes se deslocam do arquivo para as secretarias, muito também porque os órgãos não dispõem de equipes técnicas, né, para fazer o trabalho, então o arquivo está se deslocando até os órgãos para colaborar na implementação dessa política de gestão. Participamos ativamente da redação do decreto regulamentador da lei e estamos aí à frente da coordenação da implementação da política de acesso. Então, eu queria só deixar aqui, na parte final, essa reflexão para vocês, né, que acesso à informação pressupõe um processo de mudança cultural, tecnológica e operacional. Primeiro, que nós temos que conquistar, né, o comprometimento das nossas lideranças e dos nossos dirigentes para o tema, para que invistam nas atividades em curso, a fim de assegurar o pleno acesso à informação. Temos que investir num programa amplo de transparência passiva, e eu costumo dizer que essa transparência passiva precisa ser muito ativa, porque, de acordo com essa expressão cunhada pela CGU, a transparência passiva é quando você recebe uma solicitação específica do cidadão. Só que, para atendê-la, você tem que ter feito todo um trabalho de bastidor, né? A lição de casa precisa estar muito bem elaborada, os arquivos organizados, uma política de gestão bem implementada, planos, tabelas, sistema informatizado, unificado, todos os documentos cadastrados nesse sistema. Vamos trabalhar para controle de vocabulário, identificação de palavras-chave, para garantir rastreabilidade, senão a informação se perde, e aí nós não localizamos com a rapidez desejada. Então, é preciso trabalhar muito para assegurar a transparência passiva. Nós temos que promover essa integração das tecnologias da informação à política de gestão. Um passo importante no nosso decreto regulamentador foi determinar que um profissional da área de TI também deve integrar a comissão de avaliação de documentos e acesso, para que a gente possa falar a mesma linguagem, né? Uma mudança de paradigma, aliás, duas grandes mudanças. Mudança de paradigma 1, isso é condição. Valorizar os arquivos e os documentos públicos como fontes privilegiadas de informação, porque a informação que o cidadão quer, e a que o dirigente também quer, é aquela informação digna de fé, é a informação confiável, portanto, é a informação registrada. E aí pode ser o suporte, pode ser o papel, pode ser o filme, pode ser a fita, pode ser a mídia, pode ser o CPU do computador, pode ser um sistema informatizado. Não importa o suporte onde a informação está registrada, isso constitui arquivo.
isso constitui documento público, isso precisa começar a ser valorizado, né? E a mudança de paradigma 2, substituir a cultura do segredo pela cultura do acesso. Então, aquele ato quase involuntário, aquela reação instantânea e automática nossa de dizer, não pode, não é sigiloso, não sei onde está, não dá para achar, nós vamos ter que nos descondicionar, né, dessa atitude espontânea e um tanto já marcada por uma tradição e por uma cultura, e dizer, não, tem que poder, tem que localizar. Inclusive, a lei prevê o seguinte, se você disser, não achamos o documento, a lei diz, o cidadão tem direito de pedir, no ato em que for informado de que o documento não foi localizado, a instauração de sindicância, de processo de apuração de responsabilidade. Ou você fornece ou você diz que não achou. O documento sumiu. Antes, ficava tudo por isso mesmo? Agora, não. Agora, o poder público precisa justificar. Houve algum sinistro? Alguma enchente? Algum incêndio? Não é? Alguma coisa que justifique o desaparecimento dos documentos? Quem era o responsável pelo arquivo? Não é? Quem cuidava dessa documentação? Isso tudo vai vir à tona, não é? Então, nós vamos ter que fazer uma mudança de cultura aqui radical. Nós vamos reestruturar o sistema, porque o órgão central está muito bem estruturado agora. Tem um departamento que cuida do sistema, tem uma equipe técnica qualificada e à altura da sua missão. Qual é o nosso grande problema? O nosso grande problema são os órgãos setoriais do sistema. Quem são os órgãos setoriais? As unidades de arquivo e protocolo dos órgãos. Eles não funcionam como unidades técnicas, não é? Eles não têm equipe qualificada para essa atividade. Então, é isso que nós precisamos reestruturar a partir de agora. E fortalecer essas unidades de arquivo e protocolo. Investir na implementação dessa política de gestão e do SPDOC, isso já está em curso, e, por meio de muita capacitação, promover o comprometimento dos servidores públicos, né, com a política de acesso à informação. Então, nosso grande desafio, talvez daqui a 10, 20, 30 anos, isso passa muito rápido, e isso é um piscar de olhos, numa perspectiva de tempo histórico, de longa duração, né? Nós gostaríamos de não ouvir mais, primeiro que nenhum órgão público tivesse uma plaquinha, arquivo morto. Não é? Ninguém mais usasse essa expressão. Que o arquivo, na cabeça de todos os dirigentes e de todos os servidores, fosse um local estratégico, né? Que disponibiliza documentos e informações que são fundamentais para subsidiar as decisões administrativas, para comprovar direitos e para construir a memória da instituição. Que o profissional de arquivo, quando a pessoa diz, que ela tivesse orgulho, porque hoje nem sempre isso acontece, que ela tivesse orgulho de dizer, eu trabalho no arquivo, e ela se sentisse prestigiada e valorizada por isso. Eu trabalho no protocolo. Né? Por quê? Porque todos entenderiam que é um trabalho de natureza intelectual, que envolve atividades operacionais, de botar o documento dentro da pasta, colocar a capinha, etiquetar a caixa, mas que existe um trabalho de tratamento da informação por trás daquelas atividades de natureza operacional. Né? Então, que o funcionário se sentisse prestigiado ao trabalhar nos arquivos e protocolos. Que os documentos também não fossem mais tratados como papelada, ou papelada velha, inútil, não é? Mas que eles fossem considerados registros das ações administrativas, importantes para análise retrospectiva e para fazer planejamento, não é? E para subsidiar os dirigentes para que eles tomassem sempre as melhores decisões e sempre com muita rapidez e agilidade. E que modernidade não fosse a gente ter o computador em cima da mesa. Fosse a gente ter o computador em cima da mesa e saber exatamente o que fazer com ele. Usá-lo na sua potência máxima, né? E dar conta de rastrear as informações produzidas pelo governo
quase em tempo real a sua produção, e consolidar, e sistematizar, e disponibilizar, por meio dessa política de transparência ativa, nos sites institucionais, tanto quanto possível, não é? Então, esse é o momento que a gente deseja viver para chegar até lá. É um processo histórico de média duração, né? Eu acredito, a partir de agora, desde que nós tenhamos o comprometimento de todos os servidores e de todos os dirigentes. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Muito obrigada.